Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor, meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Eu gostaria já de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu gostaria já de introduzir o nosso assunto, o tema de hoje à noite, aquilo que vamos meditar na palavra do Senhor, com uma notícia recente, talvez não tão recente assim, em tempos de tecnologia tão avançada, recente para nós, talvez seja o que aconteceu na semana passada, mas ano passado, talvez alguns de nós tenham ouvido isso, passou nos jornais, foi noticiado, também repercutiu bastante na internet, mas um casal, uma família, nos Estados Unidos, entrou na justiça para que o filho de 30 anos saísse de casa. Alguém ouviu essa história? Alguém lembra dessa história? Eles entraram na justiça contra o próprio filho, para que o filho saísse de casa, com 30 anos. E pesquisando, eu acabei descobrindo que isso não é algo só dos Estados Unidos. Em 2001, no Brasil, um juiz também foi favorável em uma situação semelhante. Os pais entraram contra o filho, alegando que ele tinha família, que ele era maior de idade e ele tinha condições de se sustentar, para que ele saísse de casa, e o juiz foi favorável. E se eu pudesse resumir aquilo que nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor hoje, é muito simples. É desafiador na prática, mas na teoria é muito simples. E a mensagem é essa: você precisa crescer. Como cristão, você e eu, nós precisamos crescer. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos juntos esse trecho da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos passar um pouquinho do verso 4 e vamos até o verso 9, porque o verso 4, ele se encerra com uma visão bastante negativa da situação dos coríntios. Mas do verso 5 até o verso 9 nós temos aquilo que a palavra de Deus nos mostra como um exemplo de crescimento e de maturidade. Leiamos conforme está na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Verso 9: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar mais uma vez?
Pai bendito, diante do Senhor e diante da Tua palavra, nós carecemos da visitação do Teu Espírito. Nos ilumina, Senhor, nos instrui, nos aconselha, nos repreende, nos encoraja na caminhada cristã e que possamos sair daqui mais próximos da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. No nome dele, na dependência do Teu Espírito, nós oramos. Amém e amém. Nós estamos diante desse trecho e, como nós já falamos, um tema, um título que resume muito bem aquilo que nós veremos aqui, se o Senhor permitir, diz respeito a isso. Você e eu, nós precisamos crescer. Você precisa crescer. Eu preciso crescer em Cristo e em nossa caminhada cristã. E nós já falamos dessas ilustrações, dessas histórias que nos mostram filhos de uma idade muito avançada, que ainda estão dando trabalho para os seus pais. Eu tenho 2 muito pequenos e eu sei que dá trabalho, mas imagino que um filho de 30 anos, ainda em casa, deve dar mais trabalho ainda. Se você mora com os seus pais, não é essa a questão, mas talvez alguns filhos ainda estejam com seus pais, não por qualquer outra questão, mas pura e simplesmente por imaturidade, e talvez imaturidade dos 2 lados. E aqui, nesse trecho, nós vamos pensar a respeito desse tema, da maturidade cristã, do desafio que Paulo faz para essa igreja, como ele mostra e ele demonstra que eles estavam sendo imaturos, quais eram os sinais dessa imaturidade. Mas Paulo também vai conduzir essa igreja mais uma vez, esse povo mais uma vez, para a mensagem que é poderosa, para transformar corações e mentes, para produzir amadurecimento cristão. E essa mensagem não é outra mensagem, senão o mesmo Evangelho. A boa e velha mensagem da obra de Cristo. E depois Paulo vai começar a listar as características que mostram o que de fato é um crente maduro em Cristo, alguém que se dispõe a servir ao Senhor com maturidade, a crescer e a se desenvolver na presença do Senhor. E aqui eu gostaria já de reforçar que a grande ideia desse texto, desse trecho que nós passamos agora, é que a imaturidade cristã é um sinal de incompreensão da graça de Deus. E nós vamos tratar de incompreensão, porque Paulo está falando com pessoas que já conhecem a Cristo, já sabem quem é Cristo, mas a sua compreensão nunca se aprofundou, nunca foi além dos rudimentos, daquilo que é mais simples. E isso estava trazendo problemas para dentro da igreja. A imaturidade cristã é um sinal de incompreensão da graça de Deus. E já nesse início eu gostaria de separar daquilo que nós estamos falando e dizer que isso não tem nada a ver ou nada que ver com uma compreensão equivocada que foi desenvolvida a partir de 1 Coríntios 3. Muitos crentes no passado, inclusive pastores e líderes, passando por esse trecho, ou talvez apenas selecionando alguns versos, chegaram a dizer ou a ensinar que existe uma categoria de pessoas dentro da igreja, e essa categoria é a categoria dos crentes carnais. E o que significa isso na mentalidade, na leitura de alguma dessas pessoas? Que essas pessoas que são crentes carnais estão numa categoria, e essa categoria é a seguinte: eles aceitaram Jesus como Salvador, mas Jesus ainda não é o Senhor deles. Eu gostaria de dizer para os irmãos que isso não existe à luz da Bíblia. Essa separação entre o Cristo que me salva e o Cristo que é Senhor da minha vida, isso não existe nas Escrituras Sagradas. Não é uma realidade bíblica, porque a grande mensagem que resumia a pregação apostólica é essa: Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se e creia nele. Confesse os seus maus caminhos, confesse a sua distância e a sua necessidade desse Salvador e creia nele.
e viva para Ele, submeta-se a Ele e ao seu senhorio. Então, nós não estamos lidando aqui, nesse trecho, com uma subcategoria, com um tipo de crente que talvez seja um crente inferior, que nós toleramos ele. Por quê? Porque ele é carnal. Ele já aceitou Jesus, talvez um dia ele comece a experimentar o senhorio de Cristo. Não é isso que Paulo está falando. E nós vamos perceber isso ao longo do texto. Nós estamos aqui lidando com pessoas que estavam se recusando, mesmo conhecendo a Cristo, a aprofundar a sua compreensão do Evangelho, a aprofundar a sua compreensão da graça, a experimentar a palavra de Deus transformando todas as áreas da sua vida. Não somente aquilo que eu recebi no passado para ser salvo, para ser livre da condenação e do inferno, mas essas pessoas que são maduras, diferentes dos coríntios, desejam, segundo o apóstolo Paulo, alimento sólido, querem conhecer mais a Cristo, querem experimentar mais da graça de Cristo, querem mergulhar mais nas Escrituras, querem ter conhecimento mais prático de Deus, querem viver para o Senhor em todos os aspectos, em todos os pontos, em todas as áreas da sua vida, querem que o nome de Cristo seja visto e reconhecido. E olhando para esse texto, nós podemos dividir da seguinte maneira. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa breve estrutura. Do verso 1 até o verso 2, nós percebemos que o apóstolo Paulo está apontando para uma mentalidade infantil, espiritualmente infantil. Essa mentalidade infantil é reconhecida no verso 1 e no verso 2. No verso 3 e no verso 4, nós vemos que essa mentalidade produz uma postura igualmente infantil. E Paulo precisa tratar dos sinais, da evidência, de como essa mentalidade se manifesta no meio do corpo de Cristo. No verso 5, Paulo precisa interromper para lembrar uma verdade do Evangelho, que é muito poderosa para nós: a graça de Deus, a graça paternal do nosso Deus, e como essa graça trabalha por meio de servos inúteis. A graça paternal de Deus é reafirmada, porque os coríntios estavam negando essa graça com a sua postura infantil. Do verso 6 ao verso 7, nós vemos agora uma mentalidade madura sendo reconhecida pelo apóstolo e sendo demonstrada na sua própria vida e no seu próprio ministério, dele e de Apolo. Talvez esses dois homens entraram no meio de uma controvérsia que eles nunca quiseram participar, mas Paulo está dizendo, tanto eu quanto Apolo, nós podemos mostrar para vocês, coríntios, o que significa ser maduro em Cristo. E do verso 8 até o verso 9, nós temos a demonstração dessa maturidade. Paulo vai demonstrar essa maturidade de forma prática, também aplicando a si mesmo e a Apolo mais uma vez. E se nós pudéssemos entender as grandes imagens que aparecem ao longo de todo este capítulo, nós poderíamos resumir da seguinte maneira: do verso 1 até o verso 4, a grande imagem que é apresentada a nós diz respeito a uma família, e uma família que precisa crescer em maturidade cristã. As questões, as disputas, as dificuldades de relacionamento pessoal, para o apóstolo Paulo, tinham uma causa muito clara: imaturidade cristã, falta de aprofundamento da compreensão do Evangelho. Do verso 5 até o verso 9 não é mais a imagem da família, mas é a imagem de uma lavoura, de uma plantação, de uma colheita. E a partir do verso 9 em diante, nós temos uma outra imagem, que é a imagem do edifício. Deus está trabalhando com essas imagens para nos ensinar a respeito da sua obra, por meio da escrita do apóstolo. E o grande desafio é que depois, nessa parte onde o Paulo vai tratar do sábio construtor que ele se propõe a ser, e a falar que outros estão edificando com outros materiais, surge ali uma expressão um pouco complicada, quando nós lemos que alguns serão salvos pelo fogo,
Nós vamos meditar nisso mais adiante. Mas se nós entendemos bem este início, nós vamos perceber que Paulo não está falando de crentes ou supostos crentes que vivem como se Jesus Cristo não fosse o seu Senhor. E também Paulo não está falando que algumas pessoas vão chegar meio que de raspão no céu, como se tivessem entrado escapando por meio do fogo. Não é disso que o apóstolo está tratando, mas eu apenas estou chamando a atenção dos irmãos para reforçar que aqui nós estamos lidando com outro argumento, com uma outra questão, e mais para frente nós veremos e meditaremos a respeito do desafio que é para os líderes cristãos edificarem de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas nesse primeiro momento nós temos o desafio de pensar como igreja e trazer para nós essa mensagem. Nós precisamos reconhecer essa mentalidade infantil para considerar as nossas próprias vidas e para aplicar isso ao nosso coração, para sondar o nosso próprio coração, para ver se de fato nós temos nos desenvolvido na caminhada cristã, ou se existem pontos em que nós estamos semelhantes aos coríntios. E essa mentalidade infantil, reconhecida no verso 1 e 2, é apresentada pelo apóstolo Paulo como uma falta de apetite espiritual, um desinteresse por aprofundar a própria compreensão da obra de Deus, na sua própria vida, na vida dos outros, a obra do Senhor no meio da sua igreja. E a pergunta que já fica para nós: como está o seu apetite espiritual nessa noite? Como está o seu apetite espiritual na sua caminhada cristã? Você tem fome e sede por mais de Cristo? E nós vamos perceber que não é fome e sede pelas coisas de Cristo, mas é fome e sede por Cristo, pela sua obra sendo aperfeiçoada em nossas vidas, pelo domínio do Espírito Santo, porque como nós ouvimos na semana passada, Paulo está falando, e ele terminou o capítulo 2 falando de uma mentalidade espiritual. Nós, como igreja do Senhor, temos a mente de Cristo. O mundo não compreende, o mundo olha para tudo isso aqui e pensa mais uma vez, essas pessoas perdendo o seu tempo, gastando horas e horas aí, enquanto eles estão lá, horas e horas na academia, no psiquiatra, no psicólogo, horas e horas fazendo tantas outras coisas. Eles se questionam o pouco de tempo que nós dedicamos ao Senhor. A nossa mentalidade como cristãos não é compreendida, mas aqui está o grande problema. A mentalidade dos coríntios não estava sendo desenvolvida de acordo com Cristo. Eles queriam Cristo e a mentalidade do mundo. Eles queriam Cristo e a sua obra, mas a mentalidade, a mente não era de Cristo, mas era a mente do mundo. E não existe nada pior para remover o meu e o seu apetite espiritual do que sermos alimentados pela mentalidade desse mundo. E talvez esse seja um indício. Mas observe comigo o verso 1 e 2. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Paulo está abertamente dizendo e reconhecendo nesses irmãos e nessa igreja uma mentalidade infantil, espiritualmente infantil. E qual é a grande marca de uma mentalidade infantil no meio do povo de Deus? Falta de apetite espiritual, desinteresse. E nós não estamos aqui falando, irmãos, de que se você um dia aceitou a Cristo, você terá que se tornar necessariamente um teólogo profissional, alguém que lida com questões da Bíblia como se fosse um expert. Não é isso. Nós vamos meditar daqui a pouco em Hebreus, onde nós vemos a mesma expressão, uma expressão semelhante. Mas nós estamos falando aqui
de fome e sede de justiça, da justiça de Cristo sendo aplicada em nossas vidas. Não a justiça de Cristo que levou apenas os meus pecados na cruz, mas a justiça de Cristo que me faz semelhante a Ele. Como Ele foi, como Ele é, eu desejo ser, e para isso eu preciso compreender mais da Sua palavra. Eu preciso ser mais transformado pela Sua palavra. Eu preciso que os meus afetos estejam mais e mais ao redor de Cristo, e menos de outras coisas, e menos de mim mesmo. E nós não estamos falando aqui de um alimento sólido, como algumas pessoas supõem, que seja começar a ensinar qualquer outra coisa que algumas pessoas na igreja não estão preparadas para ouvir e nem para receber. O que é o alimento sólido? Bom, nós temos aqui alguns crentes, algumas pessoas não podem ouvir desse assunto da Bíblia. Não é isso que Paulo está falando. Calvino diz que o mesmo Cristo, Ele é leite para algumas pessoas, mas Ele é alimento sólido para outras pessoas. O mesmo Cristo. Nós estamos falando aqui não apenas de conhecimento, mas de compreensão aprofundada, de afetos que são mais e mais alargados, para receber mais de Cristo, para compreender mais da sua obra, para entender o seu sacrifício, para entender mais do seu reino, para se aproximar mais da imagem dele, e menos daquilo que nós éramos quando fomos alcançados. Você tem fome, você tem sede, você tem apetites espirituais crescendo e se desenvolvendo? Se não, o apóstolo Paulo diz, não para dizer que algumas pessoas devem ser mantidas no leite, mas o apóstolo Paulo está repreendendo e dizendo, vocês não querem comer alimento sólido, e por isso vocês vão experimentar algumas coisas que são terríveis. É difícil ver uma criança mimada, é constrangedor. Quando os nossos filhos fazem birra, nós nos constrangemos. Se você não tem filhos, você vai passar por isso em algum momento da sua vida. Mas como é mais difícil ainda, quando nós estamos de alguém que pela idade já deveria estar provando alimento sólido, pelas suas próprias marcas, pela sua própria conduta, já deveria dar sinais de crescimento, de maturidade, já não deveria ser mais alvo de cuidados, talvez já deveria estar cuidando de outros. Como é ruim ver adultos, ou pessoas que são adultas pela idade, experimentando imaturidade, falta de crescimento, irresponsabilidade, desinteresse com as responsabilidades. Então aqui Paulo não está falando que ele deveria continuar dando leite, porque eles eram nenenzinhos, coitadinhos deles. Paulo está falando, eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês não querem, porque vocês não desejam. Eu não posso ir além disso. E esse é um grande desafio para nós, porque o nosso apetite vai definir muito da nossa vida cristã. Além do tempo, olhando para o tempo, a partir de 1 ano, nós sabíamos que nós deveríamos começar a dar alimento sólido para o nosso filho. Mas além disso, nós sabíamos que tínhamos um outro desafio, e todos os pais têm esse desafio. Ele deveria desenvolver esse apetite, ele deveria desejar isso cada vez mais, ele deveria querer isso. Além da nossa disciplina em dar o alimento sólido, o apetite dele deveria ser formado. Isso mostraria que ele está crescendo e que ele está se desenvolvendo. Mas não era o caso em Corinto. Por mais que Paulo quisesse dar o alimento sólido, eles não iriam desejá-lo. Por quê? Porque perseveravam, continuavam nos rudimentos de Cristo. Não queriam se aprofundar. E o que isso gerava na vida da igreja? Esse é o nosso segundo ponto. Observe comigo. Uma postura infantil é demonstrada pelo apóstolo Paulo. Verso 3 e verso 4. Porque vocês são carnais, ou porque vocês ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, ou inveja. Discutem e brigam, contendem. Acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana? Mostra que vocês são carnais
e que vivem como pessoas do mundo. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo. E aqui nós vemos 3 realidades visíveis, 3 sinais visíveis da imaturidade no meio do povo de Deus. E são esses 3: a inveja, ou os ciúmes, a discórdia, as brigas, as contendas, as dificuldades de relacionamento interpessoal. E, por último, e não menos importante, porque isso prepara o terreno para o argumento do apóstolo, a parcialidade, o partidarismo, as preferências pessoais por um grupo ou por outro. Essas 3 coisas são sinais de imaturidade espiritual. A inveja, ou os ciúmes, a discórdia e as brigas. E por último, a parcialidade, a preferência de um grupo, ou de um líder, ou de algumas pessoas, em detrimento de outras, dentro da igreja do Senhor. Isso é muito sério, irmãos, porque muitas vezes nós percebemos que, quando não entendemos a obra do Senhor em nossas vidas e no meio da igreja, nós podemos trazer para o meio da igreja a mentalidade do mundo. E essa mentalidade pode ser resumida da seguinte forma: muita competitividade e pouco amor, muita disputa e pouco sacrifício pessoal, em favor de Deus e em favor de outros, para a glória de Deus e para o benefício de outros. Uma grande corrida, e observe isso em uma criança. Se eu disser para uma criança aqui depois do culto, vamos ver quem chega primeiro ali no muro, antes de eu terminar de falar, ela já está correndo, porque ela quer ganhar, ela quer ser a primeira. Mas Paulo está dizendo que este sinal de imaturidade, essa disputa que os coríntios experimentavam, precisava ser tratado. E de forma muito clara, muito direta, eu gostaria de trazer para os irmãos uma pequena ilustração, olhando para alguns contextos eclesiásticos. Pastor Anderson deve saber de muitas histórias, os irmãos já devem ter ouvido muitas histórias semelhantes, quando algumas pessoas dizem, lá naquela igreja, ou lá na minha igreja, quem manda é o grupo tal. Quem manda é o grupo dos diáconos. Quem manda é o grupo dos jovens, é o grupo disso, é o grupo daquilo, é o grupo das famílias. Lá na minha igreja existem aqueles que controlam, fazem e acontecem, e ninguém questiona, são inquestionáveis. E nós vamos perceber que isso é um problema muito sério, especialmente quando essas pessoas que estão nesses grupos não somente estão tranquilas, querendo controlar a igreja, querendo se achar os donos, querendo passar por cima de um ou de outro, não estão olhando para o todo. E crianças têm dificuldade de enxergar a totalidade das coisas, elas só enxergam aquilo que elas querem. Essa mentalidade rouba a glória de Deus. A disputa não é mais entre pessoas, mas as pessoas estão disputando com o próprio Deus. Porque, eventualmente, quando esses grupos tomam posse de uma igreja, você vai ouvir uma expressão que eu sinto até arrepios quando eu escuto ela muitas vezes. E essa expressão é a seguinte: algumas pessoas de alguns grupos que se acham os mais importantes da igreja, muitas vezes dizem isso, e fica um alerta para os irmãos. Está vendo aqueles que se converteram? Foi graças ao nosso grupo, graças ao nosso trabalho, graças ao que nós fizemos. Irmãos, quando eu escuto isso, me vem temor e tremor, porque eu imagino Cristo assentado no trono, olhando para toda a graça que Ele dá para o seu povo, olhando para todas as nossas iniquidades, por todos os nossos pecados,
olhando para tudo aquilo que o Espírito Santo faz de forma gratuita por meio das nossas vidas, eu só consigo pensar em uma coisa: vem juízo, vem tratamento da parte de Deus. Cuidado quando você diz isso. É graças a este grupo, é graças a esse departamento, é graças ao pastor Anderson, é graças ao pastor Luiz. Não aceite esta mentalidade. E nós vamos perceber que isso cria um problema, porque quando isso se estabelece na igreja, quando a competição, quando os grupos estão disputando a igreja, nós vemos um fluxo de imaturidade. E como nós já falamos, como eu disse aqui, no final das contas, a grande disputa não é entre as pessoas, mas é contra Deus. Porque tudo começa com a cobiça. Paulo está falando da inveja, dos ciúmes. E o que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa, os bens, a mulher do teu próximo. Nós estamos muitas vezes dentro da igreja e cobiçando. Nós não conseguimos ter empatia. Nós não conseguimos muitas vezes reconhecer a graça que há no outro. Eu poderia estar fazendo melhor. Essa é a mentalidade do mundo. Se tem alguém aqui fazendo algo, está com dificuldades, ore ao Senhor. Se faz bem feito, louve ao Senhor. O segundo estágio desse fluxo de imaturidade é que aí começam os conflitos. E o que diz o 6º mandamento? Não matarás. E como Jesus leu e aplicou esse mandamento? Aquele que odeia o seu irmão sem causa será réu diante de Deus. Aquele que sem motivo cria uma divisão entre ele e o seu irmão será réu diante de Deus. Esse é o segundo estágio. As brigas, as discussões, a contenda, da cobiça para as brigas e disputas, que é uma quebra do 6º mandamento, para o 1º mandamento. As pessoas passam a querer ser o centro de todas as atenções. Os grupos, os líderes, se eles não podem estar lá, eles querem se associar com aqueles que estão no centro das atenções. E isso é um sinal, uma evidência daquilo que Paulo está demonstrando como imaturidade cristã. Mas no 3º ponto nós somos lembrados mais uma vez, e glórias a Deus por isso. Há esperança na obra do Senhor. Mas há esperança tão somente na obra do Senhor. Leia comigo. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós faz o seu trabalho, do qual o Senhor nos encarregou. E no original, irmãos, para que você entenda a gravidade daquilo que o apóstolo está falando, ele não está perguntando quem, ele está falando o que é Paulo, o que é Apolo, o que sou eu, que coisa sou eu, para vocês estarem olhando para mim. O que é Paulo? O que é Apolo? Nós somos cooperadores. Nós estamos trabalhando debaixo da graça de Deus. E que mentalidade infantil tão terrível, que não consegue sequer receber a grande bênção que era ter grandes líderes. 2 líderes notáveis do cristianismo passaram por essa igreja, mas a igreja não soube aproveitar isso. Não soube usufruir disso. Preferiu entrar em contenda, em disputa. E Paulo está dizendo: eu não estou disputando nada, porque o que somos nós? O que sou eu? O que é Apolo? Essa é a pergunta do apóstolo no original, no grego. E aqui Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam sair desse primeiro ponto, desse sinal de imaturidade, e começar a reconhecer mais uma vez a graça de Deus, a bondade imerecida de Deus. Você precisa sair desse sinal de insatisfação, de cobiça daquilo que você não tem, de desejo por aquilo que não é seu,
de questões infindáveis a respeito de você mesmo e só de você mesmo, para reconhecer mais a graça de Deus. E eu quero que você passe comigo por pelo menos um texto que nos coloca no nosso devido lugar e nos lembra da graça do Evangelho. Lucas 17. Lucas no capítulo 17. A partir do verso 7 até o verso 10, assim diz a palavra do Senhor. Quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para comer à mesa conosco? Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecerem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Em uma igreja saturada pelo desejo de status, de posição, Paulo está falando: tanto eu quanto Apolo, nós somos escravos. Escravos da graça de Deus, escravos da graça de Cristo. E o que mais me impressiona, uma segunda coisa que mais me impressiona no argumento do apóstolo Paulo, olhando para essa graça que ele está demonstrando com a própria postura dele, vá comigo para Atos no capítulo 18. É em Atos no capítulo 18, nos versos finais, que nós descobrimos quem é Apolo. Paulo já havia pregado, Paulo já havia estabelecido a igreja em Corinto, e aí no verso 24 de Atos capítulo 18 aparece a figura de Apolo. E assim diz a palavra do Senhor, verso 24 em diante. Enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras, tinha sido instruído no caminho do Senhor, ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo queria percorrer a Caia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Verso 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E aqui nós temos algo impressionante que nos prepara para o próximo ponto, quando Paulo vai falar dele mesmo e de Apolo. Paulo poderia bater no peito e dizer: quem está há mais tempo nesse negócio de cristianismo? Eu ou Apolo? Quem são vocês para me comparar com Apolo? Eu, apóstolo de Jesus Cristo, fui arrebatado até os céus, tive visões celestiais, recebi o evangelho do próprio Senhor Jesus. Quem são vocês para me comparar com Apolo? Mas é isso que Paulo faz? Qual é a mentalidade do apóstolo? O que é Paulo? O que é Apolo? Somos apenas escravos de Deus, servos de Deus. E essa é a grande ênfase do verso 5, que prepara tudo o que vem depois. O Evangelho nos torna servos de um Senhor, para que os olhos, o foco, a glória
pertença àquele que é o Senhor de todos os servos. A partir do verso 6 e 7, nós temos um grande desafio, porque essa mentalidade amadurecida, que começa com o reconhecimento da inutilidade diante de Deus, de que a obra de Deus é mais importante do que os servos, do que os instrumentos. Nós temos aqui o apóstolo falando de uma forma muito clara, que a igreja de Corinto estava entrando em um debate que não produzia nada. E eles estavam disputando quem é mais importante, Paulo ou Apolo? E Paulo está falando o seguinte, a partir do verso 6 e 7, observe comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Paulo devolve com uma outra pergunta: o que é mais importante? Plantar a semente ou regar? O que é mais importante? Qual é a resposta? Nenhum dos dois. As duas coisas são importantes, mas Paulo vai além, e ele diz o seguinte: nós não somos nada, eu não sou nada, Apolo não é nada, porque é Deus quem dá o crescimento. Eu poderia ter plantado, Apolo poderia ter regado, mas se não fosse a obra de Deus, nada teria acontecido entre vocês. Se não é a graça de Cristo, se não é o poder do Espírito, nada teria se concretizado. E esse é o dilema do agricultor, do lavrador. Ele lança a semente, não sabe se virá, se acontecerá alguma coisa, se virá geada, se uma chuva vem e destrói tudo, se as plantas nascerão boas ou ruins. Tudo depende de circunstâncias alheias do seu próprio cuidado. Ele pode criar uma série de fatores, mas se Deus não der o crescimento, se Deus não preservar aquela semente, se as circunstâncias não cooperarem, isso tudo foi em vão. Quem é mais importante, Apolo ou Paulo? Quem é mais importante, aquele que planta ou aquele que rega? O que é mais importante? E Paulo está dizendo que sem Deus, até mesmo o trabalho de ambos teria sido inútil. Isso nos prepara para a parte final, porque essa mentalidade de reconhecer que nós precisamos, como igreja do Senhor, muitas vezes sair da discórdia, da disputa, das dificuldades de relacionamento interpessoal, para a dependência. Nós, irmãos, não só dependemos uns dos outros, mas uns dos outros nós precisamos lembrar, uns aos outros nós precisamos lembrar que nós precisamos de Deus. Não é somente a minha dependência de Deus, mas Paulo está dizendo, nós estamos debaixo de um mesmo propósito, nós estamos em submissão. O propósito é um, já está estabelecido, nós estamos apenas olhando para isso. Não é o nosso interesse ficar olhando para nós mesmos, mas cumprir a obra do Senhor. Essa é a mentalidade de um crente maduro. Como um filho já começa a se preocupar. E eu disse isso para minha esposa há algum tempo atrás. Nós precisamos começar a perceber, e isso acontece eventualmente em alguma idade da vida, que a partir de agora, nós já estamos olhando com certo cuidado para os nossos pais. E a partir de um determinado tempo, vai ser mais e mais cuidado, mais e mais responsabilidade sobre o filho, que agora olha para o pai e sabe que precisa retribuir tudo aquilo que recebeu. E este é um sinal importante de maturidade. Você está olhando só para você mesmo aqui nessa noite? Você está olhando só para você mesmo, para os seus talentos, para os seus dons, para o seu ministério, para aquilo que você quer? Ou você está olhando ao redor e falando, Deus me chamou para ter responsabilidade com essas pessoas,
com esse grupo de crentes. Deus está me chamando para me gastar e me desgastar, como o apóstolo fez, como Apolo fez, para o bem de outras pessoas, para o crescimento e para a maturidade de outras pessoas. Mas isso não vai acontecer se você não cumprir o primeiro passo que nós falamos no início. Onde está o seu apetite espiritual por mais de Cristo na sua vida? Você não vai querer mais de Cristo na vida do outro se você não quer mais de Cristo na sua vida. Isso nos leva para o último ponto. Essa postura madura é demonstrada pelo apóstolo no verso 8 e no verso 9. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Verso 8: quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. Ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E nesse último ponto, Paulo está chamando os coríntios para sair da parcialidade, do partidarismo, das disputas interpessoais, e lembrar que todos nós somos cooperadores de Deus e cooperadores uns com os outros. Cada um receberá do Senhor a sua recompensa. E a recompensa não é a recompensa que os coríntios estavam buscando, porque o grande interesse era a valorização pessoal. Paulo não está dizendo que ele será recompensado pela igreja, que Apolo será recompensado pela igreja com aplausos, com dinheiro, com reconhecimento, com fama. Paulo está dizendo: o meu reconhecimento virá do Senhor, e cada um que trabalhar arduamente receberá do Senhor. Mas nós estamos debaixo de uma missão, e vocês são lavoura de Deus, vocês são o edifício que Deus está levantando. E isso nos lembra que nos tempos antigos, quando nós falávamos de edifício, as grandes edificações, em geral, elas eram construídas para a glória e para o louvor de um grande governante, de um conquistador. Procure na história, você vai ver os arcos do triunfo, as obras majestosas e grandiosas. Até os dias de hoje nós temos isso. Um grande edifício é feito, o nome de uma pessoa é colocada sobre aquele edifício. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vocês são o edifício de Deus. É o nome de Deus que deve ser reconhecido por meio de tudo que vocês são e fazem como igreja do Senhor. Isso nos lembra que se a mentalidade infantil é parcial, é fragmentada, a mentalidade infantil só sabe cuidar de si mesmo e dos seus interesses. A mentalidade cristã, madura, ela consegue olhar para o todo. E aquele que edifica sabe que precisa não apenas dos recursos, mas ele precisa começar um edifício. Aquele que faz uma lavoura sabe que precisa da semente, que precisa do solo, que precisa lavrar. E aquela semente que foi plantada necessitará do cuidado desse lavrador. Mas em tudo isso, o que o apóstolo está nos dizendo é que essa mentalidade que sai da parcialidade, das disputas de interesse pessoal, da afirmação do interesse pessoal, para a cooperação, para o trabalho junto e árduo, depende da obra do Senhor. É um levar adiante a obra que Cristo começou, é cooperar com Deus. O meu maior sócio nesse trabalho todo, e o mais interessado nos lucros de tudo isso que está acontecendo aqui, é Deus. Mas o que Deus considera um lucro? O seu próprio interesse, ou o interesse dele? E muitas vezes nós confundimos os nossos interesses pessoais e queremos trazer isso para o meio da igreja. E Paulo está dizendo: nós entramos em uma missão, estamos debaixo de uma missão, nós somos cooperadores de Deus, nós estamos trabalhando arduamente para Deus.
E este é também o nosso último e grande desafio. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você apenas pensasse em todos esses aspectos. Você reconhece o espírito do mundo atuando na sua vida? Eu posso dizer para os irmãos, eu reconheço sim na minha vida e em muitas áreas. Eu preciso dessa graça. E talvez seja esse o primeiro ponto. Senhor, eu não tenho apetite pelo Senhor. Senhor, eu tenho sido desinteressado até o dia de hoje pelas coisas concernentes a Cristo. Mergulhar em Cristo, conhecer mais de Cristo e da graça dEle. Eu tenho falhado nisso. Você e eu, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as debilidades, as imaturidades. Porque o espírito do mundo, quando você não combate contra ele, nós vamos apenas lembrar disso. Ele vai produzir carnalidade, uma mentalidade espiritualmente infantil, que só gera dificuldades no meio da igreja. O espírito do mundo, o seu padrão, a mentalidade do mundo, só produz contenda quando é trazido para o meio da igreja. Comportamento divisivo, belicoso, disputa. O espírito do mundo só produz parcialidade, falta visão espiritual do todo para aqueles que permanecem como crianças em Cristo. Mas o nosso desafio é ir além disso tudo e pensar em como nós podemos não apenas reconhecer, mas olhar para a graça de Deus em Cristo, saber que é graça do começo até o fim e nos apropriar dessa graça e trabalharmos para sermos maduros, à semelhança daquilo que nós vemos na palavra do Senhor. E o primeiro ponto, o primeiro sinal da maturidade cristã será esse: gratidão. Você reconhece que é por graça do começo ao fim. Você não está insatisfeito com Deus, nem consigo mesmo. E ainda que você tropece nesse pecado da ingratidão, como eu tropeço, como imagino que os irmãos tropeçam muitas vezes, quando você olha para esse evangelho, você lembra, é a graça do Senhor que me trouxe até aqui. É a graça do Senhor que tem feito tudo isso. A mentalidade cristã amadurecida ou madura produz, além de gratidão, dependência. O crente maduro, diferente do mundo, ele não vai dizer, sou eu que faço e aconteço, e o resto que me siga ou que fique para trás. O crente maduro, conforme o apóstolo Paulo está dizendo, olhando para ele mesmo e para Apolo, é aquele que reconhece que é dependente sim. Eu dependo sim do meu irmão, eu dependo sim da minha liderança, eu dependo sim da minha igreja, eu dependo sim dos ministérios, eu dependo sim daquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, e acima de tudo, isso me lembra que eu dependo mais do Senhor e da graça dEle. Gratidão, dependência, e por último, esse sentimento na prática vai significar cooperação. Nós, como crentes em Cristo, vamos, olhando para esse exemplo do apóstolo, ser muito mais despreendidos para cooperar com a obra do Senhor, onde ela estiver acontecendo. Existe evidência da graça na vida daquele irmão, não importa se é alguém da liderança ou se é o menor, se nós pudermos colocar dessa forma, aquele irmão que não faz parte de nenhuma liderança, aquele irmão que é o menor na igreja, eu vejo evidências da graça de Deus ali. Eu não somente dependo, mas eu estou ao lado daquele irmão para cooperar com a obra que Deus está fazendo, para cooperar com aquilo que Cristo nos chamou para fazer juntos. E este também é um grande dilema, porque como nós vemos, e nós vimos aqui, tudo começa com o primeiro ponto: não haverá desprendimento cristão, se o nosso coração não for tratado diante do Senhor, para o serviço, não para os ciúmes, não para a inveja,
mas para uma mentalidade saturada do Evangelho. Quem somos nós? Ou a pergunta do apóstolo: o que somos nós diante de Deus que fez todas essas coisas? O que somos nós? Mas nós louvamos ao Senhor, porque esse Deus que nos chama a pensar em tudo isso, nos lembra que quando há essa mentalidade, o nosso coração está pronto para ser trabalhado por Ele, e na obra dEle pode ser empregado, para que venham mais frutos, para que haja maturidade, para que o edifício de Deus seja estabelecido. Vamos orar. Gostaria de convidar os irmãos para que nós nos colocássemos em pé, aqueles que assim puderem, e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te adoramos, porque o Senhor olhou para a nossa condição e por meio de Cristo Jesus nos fez participantes do teu reino, nos fez e nos chamou à condição de filhos. Nós poderíamos ser somente chamados de servos inúteis, quando nós cumpríssemos tudo, mas nem isso nós fazemos. Mas ainda assim, pela graça do teu Filho, o Senhor nos chama de filhos, junto com Ele, e pela obra dEle. Nós te bendizemos, ó Deus, porque nós não fomos apenas alcançados por essa graça, mas nós somos desafiados por essa graça, a crescer e a manifestar ela à nossa volta, as pessoas que convivem conosco, a começar dessa igreja, a nossa comunidade cristã, e a amadurecer juntos uns com os outros, a nos desenvolver juntos uns com os outros, para a glória do Senhor, para que o nome de Cristo seja visto, reconhecido sobre este edifício, que são as nossas vidas, e que é esta igreja, neste local. Perdoa, Senhor, todas as nossas fraquezas, limitações, perdoa o nosso orgulho, a nossa vaidade, perdoa todo o sentimento de inveja, de ciúmes, as disputas, as contendas, perdoa, Senhor, a falta de cooperação, uns com os outros e com a obra que o Senhor tem estabelecido. Nos ajuda, Senhor, a sermos maduros, a aproximar e não afastar, a reconciliar, a não remover da tua comunhão aqueles, ó Deus, que são do teu povo, como os coríntios estavam fazendo, querendo afastar uns aos outros, disputar uns com os outros. E nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus, a experimentar cada vez mais da tua graça e do teu poder operando em nós. Nós precisamos, Senhor, de um despertamento diário da nossa fome e da nossa sede por Cristo Jesus nosso Senhor. Ajuda-nos a nos alimentar solidamente de Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso cabeça. No nome dele nós oramos. Amém e amém.